Oi, gente! Vamos começar então o 5º capítulo do livro Lady Killers. Esse capítulo fala sobre Raya e Sakina, doces víboras. Não se sabe a data que nasceram, mas ambas morreram em 1921. No bairro mais pobre de Alexandria, no Egito, uma vez viveu uma mulher conhecida por acender muitos incensos. Não importava se era dia ou noite, a casa dessa mulher, Raya, estava sempre em volta de uma espessa e doce fumaça. Seus vizinhos achavam aquilo estranho, mas tinham suas próprias vidas para cuidar. Havia cafés para tocar, vizinhos valentões para acalmar e autoridades para evitar. Embora a cidade de Alexandria fosse elogiada por sua beleza e sofisticação, se você cruzasse o caminho de Raya e de sua irmã mais nova, Sakina, provavelmente estaria à procura do vício. O submundo do crime era o território delas. Ruas de fugitivos e prostitutas, quartos cheirando a haxixe. Seu bairro, Aulaban, repleto de negócios obscuros, tinha sido projetado para servir à ocupação das tropas britânicas. A elite de Alexandria ignorava qualquer problema desagradável que estivesse ocorrendo ali. Em geral, a polícia também ignorava. Afinal de contas, era 1919 e havia uma revolução acontecendo. Veja, o povo egípcio fora levado a acreditar que sua nação se tornaria autônoma após o fim da Primeira Guerra Mundial. Quando isso não ocorreu, nacionalistas se levantaram contra a ocupação britânica. Greves, manifestações e tumultos eclodiram no país inteiro, e por algum tempo a polícia estava mais preocupada com a política e os rebeldes do que com os prostíbulos e traficantes de drogas. Onde está a polícia? Lamentou o jornal Fikri Abaza. O governo tem estado muito empenhado em treinar as hordas de sua polícia política secreta para se preocupar com o treinamento das forças necessárias para salvaguardar nossa segurança interna e proteção pessoal. Era bastante óbvio, pelo menos para aqueles que podiam ler as atividades codificadas e ilícitas que ferviam sobre o nariz das autoridades, que Raya e Sakina estavam fazendo alguma coisa, mas as pessoas estavam ocupadas demais para se importar. Mesmo que o incenso parecesse um pouco estranho, mesmo que ocasionalmente de um dos apartamentos das irmãs eles ouvissem alguém gritando. Número 1. Pérola do Mediterrâneo. Raya nasceu por volta de 1875 e a pequena Sakina veio uma década depois. A família vivia em um vilarejo isolado no Alto Egito e elas tiveram uma infância desregrada, repleta de responsabilidades adultas, como a infância costuma ser quando se tem pais abusivos ou ausentes. E seus pais eram ambos. O pai foi embora e a mãe era uma narcisista que falhou em lhes dar amor, se é que tinha algum. Também havia um irmão mais velho que não conseguia manter um emprego. O dinheiro era sempre pouco, então Raya e Sakina assumiram os deveres da família, contribuindo com a renda da maneira que podiam. É desnecessário dizer que elas foram forçadas a crescer rapidamente. Enquanto a família se deslocava sem rumo pelo Alto Egito, as garotas encontraram trabalho vendendo legumes assados ou como garçonetes em algum café. Logo, Sakina passou a se prostituir, dormindo com clientes em troca de comida. Quando sua mãe egocêntrica resolvia se dignar a contribuir com a renda familiar, era roubando aqui e ali. Raya e Sakina muitas vezes se juntavam a ela. Tal existência transitória continuou até que Sakina se cansou dessa vida miserável. Primeiro ela se casou, então se divorciou. Depois arrumou um namorado e fugiu com ele. Eles desembarcaram na cidade de Tanta, separaram-se e Sakina começou a se prostituir novamente. Em 1913, ela ficou internada em um hospital tratando uma doença venérea, onde conheceu seu segundo marido, Ahmad Rajeb. Ao se recuperar, ela partiu com Rajeb para Alexandria. Logo, o mundo inteiro foi abalado pela Primeira Guerra Mundial e Rajeb se juntou ao Labour Corps. Ele voltou para casa algumas vezes, mas suas visitas nunca foram agradáveis. Na primeira, encontrou sua mulher se prostituindo. Na segunda, descobriu que ela tinha ido morar com outro e queria o divórcio. Rajeb cedeu. Em 1916, Sakina se casou pela terceira vez com um homem chamado Muhammad Abdia al-Al, que trabalhava em várias fábricas de algodão. Sakina era claramente ousada, sem medo de repercussões sociais ou conjugais.
Rajeb poderia ter entrado com uma ação legal contra ela por adultério, mas não fez. Talvez porque fosse muito gentil, ou talvez porque a temesse. Estava sempre disposta a falar abertamente sobre sua vida sexual, o que, além do seu longo histórico de divórcios, amantes e novos casamentos, para não mencionar a prostituição em várias épocas de sua vida. Mais tarde contribuiria para a ideia geral de que ela era sexualizada demais para o seu próprio bem. Ou libidinosa, se você desejar. Concupiscente. Em algum momento, ela também adquiriu o mau hábito de beber, o que só contribuiu para sua imagem de bem, alguém totalmente fora de controle. O dono do seu bar favorito observou que ela podia beber de 10 a 15 copos de vinho em 1 hora sem desmaiar. Enquanto Sakina perambulava pelo mundo, Raya permaneceu em casa. Ela também se casou e, quando seu marido morreu, desposou-se com o cunhado Hazab Alan, uma prática não muito comum naqueles tempos. Hazab Alan não era assim tão bom. Tinha reputação de ladrão e traficante de haxixe, e já havia sido banido de pelo menos uma cidade. Raya, porém, era familiarizada com a vida de pequenos delitos. Os dois permaneceram juntos e tiveram uma filha. A cidade de Sakina e seu troca-troca de maridos aparentemente não serviam para sua irmã mais velha. Não até 1916, quando Raya e Hazab Alan decidiram se juntar a Sakina em Alexandria. Ele iria trabalhar no porto, em empregos temporários. Ela encontraria seu próprio tipo de trabalho, como sempre fazia. Alexandria, a pérola do Mediterrâneo, era caótica, cosmopolita e cerebral, eternamente assombrada pelo fantasma do infame e famoso incêndio de sua biblioteca. Mas, para Raya e Sakina, suas praias e seus parques, hotéis e museus poderiam estar muito bem em outra cidade. Pessoas como elas, que vinham do Alto Egito, eram conhecidos como saídis, que tinham uma distinta desvantagem na cidade. Tendiam a fazer menos dinheiro do que nativos alexandrinos. Tinham dificuldades em se integrar completamente devido aos sotaques e à sua pele mais escura, além de serem acusados de todos os tipos de falhas morais, estereotipados de maneira vil como débeis mentais, libidinosos, temperamentais e vingativos. Mas, se Raya e Sakina eram facilmente incluídas no grupo dos forasteiros, pelo menos elas não estavam sozinhas. Alexandria era uma terra de oportunidades para milhares de pessoas como elas. Quase 1/3 de sua população vinha de algum outro lugar. A cidade era porosa, escreveu a acadêmica Nefertiti Takla. Havia limites, sim, mas era possível cruzá-los. A estação ferroviária trazia trabalhadores de todo o Egito, enquanto marinheiros europeus chegavam pelo porto. E de porto, uma rua principal corria como uma artéria diretamente para o denso coração do Alaban, onde forasteiros e locais podiam encontrar toda a devassidão que suas almas desejassem. Número 2. Pulseiras de ouro. As irmãs se estabeleceram em Alaban, examinaram profundamente o clima social e econômico e decidiram que a melhor coisa a se fazer seria abrir um bordel. Afinal, a Primeira Guerra Mundial ainda estava no auge. Havia um acampamento militar nas proximidades, cheio de soldados britânicos que desejavam bebidas, drogas e garotas desesperadamente. O bordel mais bem-sucedido das irmãs ficava ao lado do acampamento e era conhecido como, veja só, o acampamento. O dinheiro jorrava dos vigorosos e ardentes soldados. As irmãs prosperaram. Raya diria mais tarde que durante a guerra ela sempre tinha dinheiro no bolso. Sakina fez ainda mais dinheiro vendendo ouro no mercado negro e tentando abrir um café. Em certo ponto, ela até vendeu carne podre de cavalo para insuspeitos cozinheiros, o que a fez passar um breve período na prisão. Como muitas damas assassinas antes delas, as irmãs tinham pressa. Elas perceberam uma demanda e criaram um fornecimento. Os negócios prosperaram durante os 3 primeiros anos que passaram juntas em Alexandria, e foi tudo graças a elas, pois ambos os maridos estavam fora, fazendo trabalhos braçais para o exército britânico. Não sabemos muito a respeito da personalidade desses maridos, mas considere isto. Durante a guerra, uma de suas muitas tarefas era carregar cadáveres de soldados para fora do campo de batalha, abrindo caminho através da carnificina, dos gritos e do sangue. Desculpa, gente, que a câmera tá mexendo, tá? Não tenho muito
que fazer ela ficar mexendo. Continuando. Quando retornavam para suas esposas, certamente levavam parte desse trauma consigo. Raya claramente preferia os anos em que o marido esteve ausente, embora ela tenha afirmado isso em termos financeiros. Quando ele retornava, Raya não ficava com um tostão no bolso porque ele lhe tirava tudo. O acampamento, embora popular, era tecnicamente uma operação secreta, ainda que a prostituição tenha sido regulamentada no Egito em 1882. Administrar um bordel legal era uma espécie de dor de cabeça. Era preciso lidar com muita papelada, pagar impostos e exames médicos semanais para os funcionários. Além disso, significava admitir abertamente que se estava gerenciando um bordel, ou seja, era mais ou menos como desistir de qualquer chance de se juntar à sociedade burguesa. Por causa disso, a maioria dos proprietários e profissionais do sexo preferia atuar na clandestinidade. Mantendo seu negócio secreto, as irmãs puderam colocar no bordel prostitutas de classe um pouco mais alta, que trabalhavam às escondidas e podiam parecer respeitáveis em público. Essas mulheres eram basicamente prestadoras de serviços. Quando usavam os quartos das irmãs, entregavam a Raya e Sakina metade do que os clientes lhe pagavam. Apesar de muitas vezes pensarmos na prostituição como uma prática coercitiva, ser uma profissional do sexo era uma atividade bem remunerada na época. Na verdade, um dos melhores e mais bem pagos trabalhos que mulheres poderiam ter. E mesmo mulheres da classe média baixa se aventuravam. A lucratividade da ocupação se evidenciava pela grande quantidade de ouro que as prostitutas usavam em público. Conforme ganhavam mais e mais dinheiro, elas investiam em pulseiras cada vez mais grossas, guardando ostensivamente seu dinheiro junto ao corpo, mas também mostrando o alto valor desse corpo. Se você fosse um João Ninguém, também iria querer dormir com uma garota que retinia tamanha quantidade de pulseiras que carregava. O mundo pode ter se alegrado quando a Primeira Guerra Mundial terminou, no fim de 1918, mas não as irmãs. Menos tropas britânicas, menos clientes, e menos clientes significava que as prostitutas começariam a procurar por atividades que pagassem melhor. Os maridos voltaram e assumiram o comando do negócio, o que provavelmente foi frustrante para as irmãs, que haviam prosperado controlando clandestinamente os meios de produção à sua própria maneira. Então a polícia fechou o acampamento e as irmãs se juntaram à dona de um prédio, Amina Bint Mansur. Ela administrava um café que vendia haxixe no primeiro andar, enquanto Raya e Sakina trabalhavam no segundo, atraindo clientes do café para lá. Quando esse negócio também foi fechado pela polícia, as irmãs transferiram seus empreendimentos para suas próprias casas, o que criou dificuldades em relação ao espaço. Certamente as pessoas começaram a ficar irritadas, umas com as outras depois de longas semanas agendando o uso dos quartos e tropeçando nos pés de estranhos. Durante a guerra, as mulheres que trabalhavam com as irmãs muitas vezes podiam pagar pelas próprias joias de ouro, pois os negócios estavam indo muito bem. Após a guerra, entretanto, o dinheiro foi minguando para todos, e assim as irmãs começaram a comprar joias para essas mulheres. As meninas agora estavam em dívida, e Raya e Sakina começaram a tratá-las menos como prestadoras de serviço e mais como subalternas, forçando-as ocasionalmente a realizar trabalhos braçais, além dos encontros sexuais. Pior, as irmãs, como Amina Bint Mansur, começaram a vender as garotas a outros bordéis, tirando-as de famílias e amantes, com o objetivo de fazer algum dinheiro extra. Não é nem preciso dizer que o ambiente no bordel ficou cada vez mais hostil, o que não era amenizado pela presença da vizinhança pesada, como os futua, mais ou menos uma espécie de cruzamento de mafiosos com Robin Hood. Eles protegiam os moradores e resolviam disputas. Raya e Sakina os usavam para proteger seus clientes e manter os vizinhos quietos, garantindo que ninguém ligasse para a polícia. Mas os Futua também abusavam dos membros mais vulneráveis do bairro. Esses homens eram conhecidos por estuprar as meninas e não tinham medo de machucar Raya se ela discordasse deles. Para Raya, que teve um gostinho da independência durante a guerra, esse novo modelo de negócio, dominado por homens, pode ter sido altamente ofensivo, até mesmo insuportável. Em suma, tudo vinha mudando. O mundo parecia estar no limite.
Mesmo Alexandria sofreu um abalo com a revolução ocorrida em 1919. De lixeiros a carteiros, os trabalhadores entraram em greve, paralisando temporariamente toda a economia do país. A velha ordem clandestina da Primeira Guerra Mundial. Os bordéis, perto do acampamento militar, o mercado negro de carne podre de cavalos, os maridos ausentes. Estava sendo substituída por uma nova ordem, trazendo consigo todo o inevitável atrito que resulta de uma mudança de guarda. Porém, qualquer que fosse o desapontamento com essa nova ordem, Raya e Sakina eram determinadas e, assim como qualquer outra pessoa, reconheceram o clima econômico da mudança. Elas precisavam de um novo plano. Número 3. 17 garotas mortas. Perto do fim de 1920, a polícia começou a receber queixas sobre um cheiro horrível que emanava da casa de Raya. Os vizinhos sempre acharam um pouco incomum ver a casa tomada por pesadas nuvens de incenso. Mas Raya prontamente lhes explicou que, como seus clientes bebiam e fumavam muito, ela usava incenso para mascarar o aroma da festança. A princípio, os vizinhos acreditaram nela. Com o passar dos dias, no entanto, perceberam algo que nem mesmo o incenso podia disfarçar. Um odor enjoativo, pesado e podre. Novamente, desculpa por estar caindo, tá, gente? Não tem muito que eu possa fazer, ele anda caindo muito. Continuando. Um fato aparentemente sem relação ocorreu no início de novembro. Uma casa na rua Mocores precisava de um novo sistema de água e esgoto. Assim, a família proprietária do imóvel pediu que o sobrinho, Ahmad, começasse a construção. A visão de Ahmad era terrível, mas ele começou o trabalho corajosamente, cavando o piso de um dos quartos. Em pouco tempo, o sopá bateu em algo duro, e um cheiro nojento se infiltrou no ar. Como Ahmad não enxergava direito, ele se aproximou para arrancar o desagradável objeto da terra, e se deu conta, para o seu horror, que estava segurando um braço humano. A polícia foi correndo até lá. Bem, sabendo o que sabemos agora sobre esses policiais, talvez caminhando seja um verbo mais correto. Ahmad lhes informou que a última pessoa que habitava aquele quarto foi uma mulher chamada Sakina, que havia sido despejada cerca de um mês antes. Enquanto isso, outros policiais investigavam o mau cheiro que vinha da casa de Raya, e quando encontraram a fonte do fedor, vários cadáveres enterrados sob as tábuas do assoalho, de repente as irmãs se tornaram suspeitas. Não foi a primeira vez que Raya e Sakina foram levadas até uma delegacia para interrogatório. Desde o ano anterior, tinham havido numerosos casos de mulheres desaparecidas, que foram vistas pela última vez com as irmãs. Mas toda vez que Raya e Sakina eram levadas para averiguações, elas conseguiam convencer a polícia de que nada tinham a ver com o caso. Sakina sempre fora particularmente persuasiva, e agora, ao ser interrogada sobre o corpo encontrado no seu antigo quarto, mantinha sua inocência. No entanto, quando a polícia disse a Raya que também havia encontrado corpos em seu quarto, a irmã mais velha se rendeu e as duas foram presas. Ao todo, 17 cadáveres de mulheres foram ligados às irmãs, incluindo corpos encontrados no quarto em que elas viveram nas propriedades de Amina bin Mansur. Alguns jornais até mesmo publicaram fotos dos corpos, que encaravam maliciosamente da terra revolvida. Quase mumificados, mas ainda visivelmente humanos. Em alguma das fotos era possível discernir seus cabelos. Mais uma vez, os jornalistas lamentaram a falta de atenção da polícia. Onde estava a polícia quando esses crimes foram cometidos? Alguns desses corpos se transformaram em esqueletos, evidenciando que as vítimas foram assassinadas há muito tempo. O estado decomposto dos corpos era um tapa na cara das pessoas que acreditavam que a polícia estava cuidando delas. Se essas mulheres estavam mortas por tempo suficiente para que seus corpos se transformassem naquilo, isso não deixava bem evidente que as autoridades não se importavam. Isso não deixava bem evidente que as autoridades não se importavam com quem vivia e morria nas ruas de Alabama. Número 4. Asfixia. 2 anos antes, uma das garotas que trabalhavam para as irmãs apareceu usando um novo conjunto de pulseiras de ouro. A garota pode não ter notado Raya olhando para suas joias, mas Raya certamente notou o ouro e ficou paranoica, certa de que essa prostituta em particular estava guardando mais que a sua parte justa dos lucros. Um mês depois, a garota estava morta.
Hoje os crimes das irmãs são recontados como delitos cometidos apenas na busca por ouro e mais ouro. Raya e Sakina são lembradas pela forma assustadora com que assombrava os mercados próximos, procurando mulheres que estivessem usando joias caras, atraindo-as para seus apartamentos e enchendo-as de vinho batizado com drogas antes de matá-las e despir seus corpos de cada pedra preciosa, cada tornozeleira, cada filigrama delicada. A verdade é que nem todas as vítimas foram mortas pelo ouro, e muitas delas também não eram desconhecidas. Muitas, se não a maioria, foram assassinadas por contrariarem Raya, que devia ser quem tomava as decisões, aquela que determinava quem matar e quando. Raya era frequentemente atormentada por suspeitas, convencida de que estava sendo enganada por todos os lados. Por exemplo, uma das poucas vítimas que não se prostituíam era uma mulher chamada Zunamba, uma vendedora de aves e amiga das irmãs, que parou na casa de Raya para cobrar uma dívida e foi morta no mesmo dia. Raya também foi impiedosa com as prostitutas que rompiam acordos com ela, pelo menos 2 vezes, quando uma de suas contratadas desapareceu por um tempo sem dar uma desculpa satisfatória. A vítima foi assassinada logo após o seu retorno. Quando elas estavam prontas para ceifar uma vida, as irmãs ofereciam à infeliz vítima um copo de vinho misturado com drogas. Conforme a presa ficava tonta e desorientada, as irmãs e os maridos começavam o trabalho. Supostamente, eles desenvolveram um eficiente sistema de assassinato, que produzia o mínimo de barulho e muito pouco sangue. Alguém enfiava um pano molhado na boca da vítima. 2 outros prendiam suas mãos e pés. O quarto a estrangulava até a morte. Quem exatamente estava presente quando os assassinatos aconteceram? Embora muita gente do círculo das irmãs tenha sido interrogada, incluindo Amina bin Mansur e vários Futua, o tribunal determinou que o esquadrão consistia de 6 pessoas. As irmãs, seus maridos e 2 Futua chamados Urabi Hassan e Abd al-Hazik Husuf. As autópsias confirmaram, em parte, essa versão. O patologista determinou que as vítimas eram todas mulheres entre 20 e 50 anos de idade e todas morreram de asfixia. Ele não encontrou nenhuma evidência de corte ou espancamento e sugeriu que todas as mulheres tinham sido alcoolizadas antes de serem sufocadas. O testemunho da filha de Raya também corroborou para isso. A garota alegou que seu pai, Hazab Alan, misturando um pó branco nas bebidas. Alegou que viu seu pai, Hazab Alan, misturando um pó branco nas bebidas antes de oferecê-las às vítimas. Aquilo fazia os estômagos delas revirarem em agonia antes de finalmente desmaiarem. Até o próprio Hazab Alan acabou admitindo que isso era verdade. Mas Hazab Alan e os outros homens acusados foram se tornando coadjuvantes, conforme uma nação chocada e horrorizada se concentrava em Raya e Sakina, as irmãs mais mortais que já haviam visto. Aos olhos da classe média do Egito, essas irmãs eram muito mais do que criminosas, eram um símbolo óbvio de tudo o que estava errado em uma sociedade cujas mulheres caminhavam à mostra pelas ruas. 5. O mal delas foi levado para todos os lugares. Não demorou muito para que o país inteiro tivesse ouvido falar de Raya e Sakina. Até aquele ponto, a imprensa egípcia quase nunca dava atenção para crimes cometidos por e entre a classe baixa, mas editores reconheceram quanto essa história poderia ser empolgante e pararam tudo o que estavam fazendo para registrá-la. Irmãs assassinas que usavam sexo e violência para fazer negócios? As manchetes falavam por si. Mesmo os egípcios que não podiam ler sabiam sobre Raya e Sakina, não apenas porque os artigos costumavam ser lidos em lanchonetes, mas porque os jornais imprimiram as fotos das irmãs, possivelmente a primeira vez que a imprensa egípcia publicou fotos de criminosos. Garotos vendedores de jornais gritavam em todas as ruas, Raya e Sakina, por uma piastra. Dizia o semanário Al-Kawaki do Cairo, e assim o mal delas foi levado para todos os lugares, para as casas e para as crianças na escola e para os operários nas fábricas, e em todos os bairros as pessoas tornaram conhecimento dos crimes.
e o coração sentiu no peito o seu eco. E seu eco chegou a alcançar mesmo os mortos em suas tumbas. O fato de que esse caso era escandaloso, horripilante e, portanto, extremamente emocionante, não foi a única razão pela qual sua história se espalhou. As prisões de Raya e Sakina e a percepção de que suas vítimas também eram mulheres, muitas delas prostitutas, colidiram com a ansiedade relacionada à erosão dos valores morais do Egito, especialmente quando se tratava da mudança do papel das mulheres. Em 1920, as mulheres começavam a frequentar espaços tradicionalmente masculinos, como mercados, bares e cafés, e o fato de que elas estavam sendo assassinadas era, para algumas pessoas, exatamente o que mereciam. A imprensa culpou as vítimas por suas próprias mortes, dizendo que se não estivessem andando por aí tão descaradamente ou trabalhando como prostitutas, elas nunca teriam encontrado as mortais irmãs. Que força levou essas mulheres a entrar nesses prostíbulos e provocar a sua própria destruição nas mãos dos assassinos? Publicou um editorial. A resposta é facilmente compreensível. É a perda da decência por parte de homens e mulheres. Outro editorial insistiu nas falhas morais das vítimas. Raya encontrou aquelas com almas fracas. Perda da decência é um gancho muito fraco para se pendurar assassinos em série. O fato era que essas vítimas que se movimentavam em uma nova sociedade porosa, onde as vítimas precisavam trabalhar para sobreviver, muitas vezes tinham na prostituição a oferta mais lucrativa. E a polícia não estava prestando muita atenção. Em parte, essa tentativa de permanecer flexível em uma sociedade instável foi o que as levou à queda. As próprias Raya e Sakina já haviam marinado em um caldo cultural similar por um longo tempo. Treinadas em pequenos delitos desde a infância, aprenderam a se manter fora do radar da polícia e se viram forçadas a fazerem alianças com homens muito perigosos para sobreviver. Era um mundo que conheciam e que as levou a cometer crimes tão horríveis que chegaram a afirmar que as irmãs tornaram o século XX mais obscuro. Com essa ansiedade relacionada ao potencial sombrio da crescente libertação das mulheres, a mídia se concentrou menos nos papéis das irmãs como assassinas e mais em seu comportamento vicioso, argumentando que sua ganância e a busca pelo prazer eram traços exclusivamente femininos que cresceram descontroladamente na ausência da supervisão masculina. A sala do tribunal ficou chocada quando as constantes blasfêmias de Raya e com as ousadas descrições de Sakina sobre sua vida sexual. E havia um medo generalizado de que, se fossem libertadas, as duas conseguissem, de algum modo, corromper outras mulheres. O espectro das irmãs, como forças altamente corruptoras, espalhou seus tentáculos pelo exterior. Jornais no Arkansas e Wisconsin escreveram que algumas das vítimas eram viajantes que foram atraídas em pontos turísticos, sugerindo que as irmãs conseguiram atravessar o Atlântico para atacar norte-americanas inocentes. Era como se ser assassinada fosse contagioso, algo que as garotas poderiam pagar das colegas, como um resfriado ou a vontade de usar mini-saia. Quando não estavam sendo retratadas como desvios exclusivamente femininos, as irmãs eram comparadas a animais pela imprensa, víboras, tigres, cobras e lobos. O jornal Al-Rashi publicou uma ilustração de Raya como uma fera com garras, elevando-se sobre uma menina trêmula e sibilando: "Você não tem como escapar das minhas garras." Um editorial alardeou: "Raya, você não é humana. Você é uma serpente do deserto, uma raposa enganadora, um lobo traiçoeiro." Essa retórica foi surpreendentemente eficaz. Em dado momento, um boato de que Raya e Sakina estavam sendo exibidas no zoológico se espalhou por Alexandria. As pessoas correram para ter um vislumbre da infame dupla, mas encontraram apenas animais nas jaulas. Número 6. Crimes cometidos por mulheres geralmente exigem um elemento de misericórdia. Os criminosos envolvidos foram a julgamento em maio de 1921. As pessoas se aglomeraram em volta do Tribunal de Alexandria para ter um vislumbre, como em um evento em que se cobra entradas, e o jornal Al-Ahram publicou as transcrições completas do julgamento todos os dias para o público cativo.
A polícia vigiou a multidão com medo de um tumulto, mas ninguém tinha uma opinião diferente naquela semana. Ninguém está pedindo por uma gota sequer de misericórdia para Raya, Sakina e os demais indivíduos da gangue, escreveu o jornal Al-Makatan. Houve, no entanto, uma controvérsia sobre a punição apropriada para os crimes das irmãs. Nenhuma mulher havia recebido a pena de morte antes, mas o promotor, Suleiman Bek Ezat, estava disposto a lutar por isso. Ele esboçou um breve histórico das mulheres criminosas para demonstrar que Raya e Sakina eram diferentes. Em primeiro lugar, crimes cometidos por mulheres geralmente exigem um elemento de misericórdia e compaixão, como os crimes em que mulheres são levadas a matar a nova esposa de seus maridos ou nos quais envenenam alguém que lhes causou danos. Em segundo lugar, a pena de morte costumava ser executada publicamente. Isto é, a visão horrível de uma mulher sendo morta diante de uma multidão era motivo suficiente para evitá-lo. Ninguém sentiu que Raya e Sakina haviam conquistado misericórdia ou compaixão. O oportunismo era um motivo muito menos compreensão do que um ciúme ou autodefesa. E além disso, penas de morte não eram mais realizadas fora dos muros da prisão. Assim, Ezat argumentou que qualquer excitação social em executar uma mulher não era mais relevante. O julgamento foi manchado com declarações vagas, inconsistências e comportamento suspeito. Durante o testemunho de Sakina, ela devorou uma grande refeição que fora colocada diante dela, sugerindo que talvez estivesse morrendo de fome na prisão. Uma forma de extrair uma confissão. Os dois Futua declararam abertamente estar famintos e que haviam sofrido violência verbal. As declarações dos criminosos estavam em todo lugar. Raya e Sakina insistiram que não estavam presentes durante os assassinatos. Os Futua expressaram sua inocência. Raya e Sakina apontaram para os Futua. Seus maridos declararam que os Futua não tinham feito nada. A defesa pouco tinha para seguir em frente. E, na maioria das vezes, apenas tentava transferir a culpa de um réu para o outro. Não Raya, mas Sakina. Não Sakina, mas Hazab Allah. E assim por diante. Testemunhas se apresentaram para conceder depoimentos arrepiantes. Uma vizinha disse ter visto os maridos levando Zanuba, a desafortunada vendedora de aves, para a casa de Sakina. Durante horas, a vizinha ouviu o grupo bebendo e festejando, mas ao amanhecer houve uma interrupção por conta de um grito terrível. Pela manhã, quando perguntei a Sakina do que se tratava, ela respondeu que não era nada, disse a vizinha. Outra testemunha explicou que Zanuba sabia demais sobre as atividades deles. Eles a mataram para silenciá-la de uma vez por todas. Embora os juízes enfim tenham decidido que Raya e Sakina eram cúmplices e não perpetradoras, suas sentenças não foram diminuídas. Em teoria, Ezat ficou sabendo que Sakina planejava ser libertada em 15 ou 20 anos, quando poderia voltar a se prostituir. Ao transmitir essa informação ao tribunal, Ezat exigiu que o juiz cortasse esses dois membros corruptos da nação. Foi exatamente o que o tribunal fez. Quando o magistrado proferiu 6 sentenças de morte para Raya, Sakina, seus maridos e os dois Futua, a corte foi invadida por 15 minutos de puro pandemônio. Um novo precedente havia sido estabelecido. Mulheres sem misericórdia não receberiam misericórdia. 7. Coisas que nem mesmo homens são capazes de fazer. Os guardas foram buscar Sakina em sua cela na manhã de 21 de dezembro de 1921. As mãos dela estavam algemadas. Seja durona, disse um dos guardas, seja forte. Ao ouvir isso, Sakina se virou para ele e rosnou. Eu sou uma mulher forte. Se eu consigo 100, posso transformar em 1000. Diga o que quiser sobre Sakina, mas ela certamente conhecia a si mesma. Seja forte? Quem era Sakina se não alguém forte? Ela teve coragem de fazer a mesma coisa. Ela teve empregos horríveis quando criança. Saiu de casa anos antes de sua irmã ter coragem de fazer a mesma coisa. Exigiu um divórcio, vendia carne podre de cavalos para sobreviver. Segurou a língua na delegacia enquanto sua irmã mais velha se rendia e confessava tudo. Alguma coisa em Sakina
Deve ter se voltado depois de o guarda lhe dirigir a palavra, porque ela falou de novo e de novo durante seus momentos finais. Eu matei, ela vociferou quando sua sentença de morte foi lida em voz alta. Eu matei, mas tudo bem, porque enganei o governo de Aulaban. Em outro relato, ela diz, eu enganei a polícia, enquanto era entregue ao carrasco. Ela trovejou. Este é o lugar onde as pessoas fortes ficam de pé. Eu sou uma mulher forte e fiz coisas que nem mesmo homens são capazes de fazer. Foi um monólogo final épico de sua parte, cheio de fogo e provocação. Quando suas palavras foram publicadas nos jornais, Sakina, a cadela, a alcoólatra, a corruptora de mulheres respeitáveis, de repente parecia uma heroína que ia contra o sistema. Afinal de contas, enganar a polícia ausente era exatamente o que vinha fazendo até então. Fora arrastada várias vezes para a delegacia a fim de ser interrogada, e sempre convencia a polícia a deixá-la ir. Poderia até ter se safado da última vez, não fosse sua irmã. Agora a mídia estava dando a Sakina relutantes relances de admiração. O jornal Al-Ahram a elogiou como uma das pessoas mais loucas e corajosas a se posicionar no cadafalso. Depois de enforcadas, as irmãs entraram para a mitologia popular quase imediatamente. 6 meses após suas mortes, uma trupe itinerante de atores estreou uma peça sobre as duas, declarando que um de seus principais temas era a fúria das mulheres. E outras expressões artísticas se seguiram. Comentários de escritores contemporâneos famosos, livros, filmes, um programa de TV em 2005. O filme de 1953, Raya wa Sakina, retratava uma batalha entre a polícia heróica e as irmãs malvadas, que no filme são capturadas um segundo antes de matarem novamente. Um filme nada se parece com o caso real, que lançou uma dura e desagradável luz sobre a força policial de Alexandria. Onde estava a polícia? Como isso pôde acontecer no século XX? Questionou um jornalista, dando continuidade a um fúnebre refrão que acompanhara o caso do início ao fim. Aconteceu de novo no século XX, na verdade, apenas 12 anos depois de Raya e Sakina balançarem no plantíbulo. Em 1933, outro par de irmãs assassinas ascendeu das classes baixas na França. Christine e Léa Papin também tiveram uma infância difícil e uma mãe abusiva. Quando brutalmente fizeram 2 vítimas da classe média, elas se transformaram em símbolos bizarros de uma revolução contra a burguesia. Infelizmente, para a tristeza do pobre jornalista do século XX, o século XX só iria piorar. Para nós, hoje separados de Raya e Sakina por um século de violência, é tentador examinar suas fotos na delegacia e procurar vislumbres de suas personalidades, de seus pensamentos mais íntimos ou até mesmo de seus corações impiedosos. Após a morte das irmãs, o poeta e crítico literário Abbas Mahmoud al-Qadha chamou a atenção dos espectadores para essa tendência. Não havia nada intrinsecamente bárbaro nos rostos de Raya e Sakina, disse ele, e nada que gritasse assassinos. Se você visse o mal em seus rostos, teria apenas uma projeção. Mas até mesmo o próprio poeta foi vítima da falácia contra a qual tentava divertir o público, admitindo que havia um aparente grau de insensibilidade nos rostos delas. Embora insensibilidade pela sua própria natureza não desperte atenção. Viu, é possível não olhar e nós vemos o que nós procuramos lá. Nas fotos, as irmãs nos encaram para sempre, contrariadas, com medo e desafiadoras. Os rostos das irmãs e tudo o que nós projetamos neles, hoje em dia ainda aterrorizam as pessoas. Seus nomes caíram em desgraça em meio aos jovens pais egípcios. Raya e Sakina, essas eram agora as sonéticas do mal. Turistas caminhavam por Aulaban e ficavam boquiabertos diante de uma casa que pode ou não ter pertencido a elas. E assim o mito continua vivo, agarrando as ruas que elas costumavam usar para a prostituição, pairando através dos ombros das pessoas e acenando para mulheres respeitáveis que colocavam a cabeça para fora, que não podem deixar de expirar nas sombras. Mesmo na morte, as irmãs excederam poder. De vez em quando, alguma mãe irritada com sua jovem filha diz que se ela não começar a se comportar,
Raya e Sakina vão encontrá-lo. Esse foi o capítulo número, não sei agora, acredito que 6 ou 5. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like, comentem e compartilhem. Até o próximo vídeo.